E aí, gente, vamos continuar agora o estudo, agora regime de bens. E vamos começar pelo comunzão, pelo regime legal, aquele regime que é mais provável também de ser cobrado, que é o regime da comunhão parcial de bens. Ele é o nosso regime legal. E também ele se aplica no caso da união estável. É aquele regime legal que as pessoas elas comparecem ao cartório para se casarem e falam assim, que regime vocês querem escolher? Às vezes as pessoas nem pensam nisso, né? Nem pensam em regime de bens quando vão se casar e só chega lá no cartório para dar entrada lá no casamento e fala assim, bota qualquer um, né? A maioria faz isso. Depois dá confusão. Né? A maioria, inclusive, a confusão é exatamente por isso. Então, vamos aqui, ó. Na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais no que couber o regime da comunhão parcial de bens. E o que é o regime da comunhão parcial de bens? Basicamente, ele vai comunicar somente o que foi adquirido após o casamento. Então vamos ver aqui o que entra e o que não entra na comunhão do regime de bens de comunhão parcial. Entra na comunhão parcial os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Então não tem aquela história assim, casou em comunhão parcial. Só que aí um deles ficou em casa, a mulher geralmente cuidando da família, cuidando dos filhos, o homem trabalhando, e aí ele foi lá e adquiriu um imóvel e pagou o imóvel sozinho. Na hora do divórcio, ele fica indignado porque tem que fazer o quê? Partilhar. Então, nesses casos, já atendi um casal, um senhor, né, um rapaz desse jeito, ele falou assim, então eu vou ter que dar metade do que eu comprei para ela. Eu falei, não, se você der a metade, se você der para ela, você vai ficar sem nada, porque ela já é dela, não é? Já é dela, então você vai dar e vai ficar a totalidade do bem para ela. Ele não gostou muito do que eu falei, nem voltou no escritório, mas seguimos aí. Os bens adquiridos por fato eventual, o que é fato eventual? Loteria, por exemplo. Loteria, ou com ou sem um concurso de trabalho ou despesa anterior, os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges, ou seja, tem que estar em favor dos dois, tem que estar lá gravado que está em favor dos dois. Olha, vou lá na doação, tá lá fulano que está doando para o João e para a Maria, que são casados. Se estiver doando somente para o João, que é casado com a Maria em comunhão parcial, vai ficar um bem só do João, tá bom? As benfeitorias em bem particulares de cada cônjuge, os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge. Os frutos pode ser o quê? Aluguel. Aluguel, tá? Então, supondo que tenha um bem particular de cada cônjuge aqui, eu tenho o João e tem a Maria. Tem o João, deixa eu escrever decentemente aqui, tá misericórdia. João e Maria. Eles são casados na comunhão parcial. Então, ele tem esse bem aqui que é um bem particular. E esse bem particular está alugado. E este aluguel está indo lá para uma conta. Está indo lá para uma conta, para um investimento, para um fundo de investimento qualquer. E está ali rendendo aquele fundo de investimento. Quando do divórcio, este fundo, ainda que tenha sido fruto de um bem particular, vai entrar na partilha, sim, senhor. Tá? E o que não entra na partilha? Só uma coisa aqui, ó, ganhou na loteria e no outro dia separou, e sendo que no dia que você ganhou, você estava casado com a pessoa, sinto muito. Você vai lá, você vai ter que partilhar lá a loteria que você ganhou.
excluem-se da comunhão, ou seja, isso aqui não vai partilhar, não vai partilhar. Os bens que cada cônjuge possuir ao casar, os bens particulares. Os bens particulares de cada um. E os que lhe sobrevierem na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os subrogados em seu lugar. Ninguém sabe o que é bem subrogado. Eu vou explicar o que é bem subrogado, você não vai mais esquecer ou errar o que é o bem subrogado. Vamos usar aqui de novo, que é o João. Tem aqui um imóvel particular. Tem aqui, é um imóvel particular. E ele é casado com a Maria. Em comunhão parcial. Comunhão parcial. Casado com a Maria, tá? Um bem particular. Antes de casar, aí casou com a Maria. Beleza, tudo certinho. Show. Então, o que vai acontecer? Aí o João vai e vende este imóvel aqui por 300 mil reais. Ele vai e vende o imóvel por 300 mil reais. E que ele vendeu esse imóvel, ele já de imediato compra outro imóvel. Ou compra 2 imóveis com este valor aqui. Então, o que ele fez? Isso é subrogação. É você trocar um bem por outro, ainda que ele tenha vendido e comprado. O dinheiro deixa rastro, gente. Isso aqui é fácil de provar, tá? Isso aqui é fácil de demonstrar quando o bem é subrogado. Agora, se ele vendeu por 300 mil reais, aí ele pegou 100 mil reais, trocou os 2 carros, pegou mais 50, fez lá um ano sabático pela Europa, depois que voltou, aí juntou com outro dinheiro e comprou, aí já esquece, aí já não é bem subrogado, isso aí, daí esse outro bem, esquece, já vai entrar lá para ser partilhado, tá bom? Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. É a mesma coisa, só que ao invés dele ter antes um bem, vender e comprar, não, ele tinha, vamos supor que ele tinha ali um fundo de investimento, pegou aquele dinheiro e adquiriu um bem. Mesma coisa, o dinheiro deixa rastro. As obrigações anteriores ao casamento não entra, ainda bem. As obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. Os bens de uso pessoal, livros, instrumentos de profissão, proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, pensão, meio-soldo, montepio e outra renda semelhante. Aí já tem entendimento jurisprudencial, né? Que, saldo de FGTS e verbas rescisórias entra. Não está aqui no rol, mas já tem entendimento jurisprudencial que entra, tá? Então, saldo de FGTS e verbas rescisórias entra aqui, neste rol. Regime da comunhão universal de bens. É necessário, aqui é universal, tá? É tudo nosso. Tudo que é seu é meu, tudo que é meu é seu, é tudo nosso. É necessário a outorga e vênia conjugal. 1647, bem como a realização de pacto antinupcial, ou seja, eu preciso fazer o pacto. Pacto antinupcial. O único que não vai precisar, os únicos que não precisam é a comunhão parcial e a separação obrigatória. Alguns bens que estão excluídos. O salário está excluído, remuneração está excluída, bens de uso pessoal profissional e doação com cláusula de incomunicabilidade, tá? Diferente daqui, que para doar tem que deixar para os 2, se for para entrar na comunhão, aqui, se for doar, tem que deixar separado. Não quero que comunique. Não quero que comunique. São excluídos da comunhão universal, que é tudo nosso. Os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar, os bens gravados de fideicommício e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspensiva, as dívidas anteriores ao casamento, salvo se
provierem de despesas com seus apressos ou reverterem em proveito comum, as doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com cláusula de incomunicabilidade, os bens referidos nos incisos 5 a 7 do 1659. E participação final nos aquestos, este é um regime de bens pouquíssimo utilizado, até porque eu acho que o pessoal quase não utiliza, porque nem sabe como é que ele funciona, porque tem um nome estranho mesmo, mas é basicamente assim, durante o casamento parece uma separação de bens, e quando vai dissolver, ele se aparenta muito na comunhão parcial de bens, só que ele demanda uma contabilidade muito grande. Demanda uma contabilidade para exatamente saber aqui, ó, mediante prova do esforço comum, o que cada um contribuiu com o quê em cada situação ali, em cada bem que foi. Então, ele é utilizado somente para casais que movimentam, que tem muitos bens, que tem muito dinheiro. O único casal que eu tenho ciência que é casado com esse regime de bens é o Luciano Huck e a Angélica. Luciano Huck e a Angélica, que faz muito sentido eles serem casados assim, porque os dois têm muito dinheiro e os dois movimentam muita coisa. Então, ele vai trabalhando lá com as coisas dele, a Angélica vai trabalhando lá com as coisas dela. Durante o casamento, vai ali como se fosse uma separação de bens. Eventualmente, quando for dissolver, vai se aplicar a comunhão parcial de bens. Praticamente tem que ter um contador só para isso, para cada um deles, né? Você tem que andar com um contador para cima e para baixo, para ficar fazendo aí certinho, porque tem que demonstrar essa prova desse esforço comum. Sobrevindo à dissolução da sociedade conjugal, apurar-se-á o montante dos aquestos, excluindo-se da soma dos patrimônios próprios, os bens anteriores ao casamento e os que em seu lugar se subrogaram, os que sobrevieram a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade, as dívidas relativas a esses bens. Parágrafo único. Salvo prova em contrário, presumem-se adquiridos durante o casamento os bens móveis. É necessário pacto antinupcial, claro, para essa modalidade de regime de bens, bem como é possível que conte cláusula dispensando a outorga ou vênia conjugal dos nubentes em caso de disposição patrimonial. Então, para facilitar mais ainda, eu posso colocar no meu pacto antinupcial a dispensa dessa outorga, aqui ó, da outorga conjugal, que é quando você precisa da autorização do seu cônjuge para vender ou para alienar ou para adquirir ali imóveis. Separação obrigatória de bens. Então, obrigatoriamente vai separar. Se você se enquadrar nesses casos aqui, o seu casamento tem que ser neste regime aqui. Então, ele não vai precisar de pacto antinupcial, porque é legal. A lei assim determina. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento, das pessoas que o contraírem com observância das causas suspensivas. Causas suspensivas não devem casar. Gente, já. Olha, não devem, mas se quiser pode, tá? Não deve casar. Esse povo aqui não deve casar. Mas se quiser pode. Só também que se casar, vai casar em separação obrigatória, tá? São essas hipóteses aqui, 1523. Já a gente chega lá em casamento. A pessoa maior de 70 anos... tá? Maior de 70 anos, tem uma discussão dizendo que a pessoa maior de 70 anos, ela tem vontade e tudo mais, fica limitando a vontade da pessoa, só que isso daqui não é exatamente uma proteção para a pessoa de 70 anos, é uma proteção para os herdeiros. Se está certo, se está errado, não sei. Também não vou emitir minha opinião, mas está aqui. Pode cair na sua prova e você tem que saber, tá? Então saiba, 70 anos, separação obrigatória. De todos os que dependerem para casar de suprimento judicial. Regime de separação absoluta de bens. Esta daqui é a convencional.
Ou seja, as partes optaram por esse regime. Então, se as partes optaram por esse regime, tem que ter pacto antinupcial. Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. Por exemplo, colocar ali o bem numa hipoteca, gravar de ônus real. Ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos rendimentos de seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação em contrário no pacto antinupcial. E, em relação a regime de bens, é isso que você precisa saber para levar para a sua prova, tá certo? Daqui a pouco a gente continua mais.